Olá a todos, sejam todos bem-vindos a esse Brasil, né? Um Brasil que nós não pedimos, nós não reivindicamos esse Brasil, pelo contrário, queremos que esse Brasil possa ser mudado, e eu falo mudança em todos os aspectos. Nós sofremos pela ausência de muitos atos que deveriam ser cumpridos e não foram cumpridos. E nós aceitamos esses comportamentos. É inacreditável como nós, brasileiros, estamos sempre dispostos. Parece que nascemos para ir ao matadouro, porque não é possível que as pessoas não possam compreender o que está acontecendo. É a sua vida que está em jogo. É a sua liberdade que está em jogo. Agora, nós estamos vendo hoje as pessoas ou os políticos que estavam no poder, hoje manifestando e até mesmo chocado, porque atiraram no escuro sobre uma liberdade que não foi alcançada simplesmente por causa de meia dúzia de pessoas que gritaram ou foram às ruas. Mas quando eu falo meia dúzia, não é desclassificando e nem tirando os méritos dos milhões de pessoas. Eu estou só reduzindo essa quantidade para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender que nós não temos, de maneira nenhuma, uma única forma de pensamento ou uma única forma de entendimento do que é proposto. Nós não entendemos. E nem temos uma forma de pensamento. Como eu falo forma de pensamento, é uma unidade de Brasil, uma unidade de nação, uma unidade de união. Nós não temos isso. E o pior de tudo, dessa fala, é que isso está em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu vou dar 3 exemplos. E depois vocês concordam ou não concordam, porque não é o propósito de vocês concordarem, mas é o propósito de vocês pensarem. Porque eu sempre digo uma coisa muito interessante. Olha, debate, confusão, distúrbio, agressão, num diálogo, isso é para animal, para estúpido, para pessoas grossas, que entre aspas são militantes e que ali participam para desclassificar, diminuir, destruir, desfazer. Não é o propósito de pessoas educadas e nem pessoas decentes quererem, de uma maneira, querer destruir outras pessoas simplesmente pelo fato de haver uma controvérsia. Mas controvérsia é muito bom porque a gente enriquece e engrandece. Mas eu vou dar exemplo. Por exemplo, vamos lá. Nós não conseguimos ser chamados de brasileiros. Como eu digo que nós não conseguimos ser chamados de brasileiros, não estou dizendo que você não seja, estou dizendo que não é possível. Não é possível reunir 4, 5 pessoas e ter o mesmo pensamento para pôr em prática alguma coisa. Sempre tem alguém para dizer, não é bem assim. Quando nós encontramos esse tipo de pessoa, não conte mais com essa pessoa. Ele não vai conseguir acompanhar, não pelo fato, é porque sua mente ela está embaçada por via dos seus próprios interesses individuais. Todos nós que temos interesses individuais estamos sempre embaçados e não querer que outras pessoas participem. Então, para ter uma nação, é preciso que a gente tenha pelo menos o entendimento de concordância sobre o que vamos receber e o que vamos pôr em prática. Sabemos muito bem que não é possível, após essa outorgação de poderes, a gente avançar aí ou fazer injúria contra o poder. Não é assim que as coisas se resolvem. Mas vamos a um outro exemplo. Igrejas. Como aqui? Estamos falando do mesmo Jesus, do mesmo Espírito, do mesmo Deus? E essas pessoas não conseguem ficarem juntos. Tem a denominação A, a denominação B, a denominação C. E se juntarem, eles não concordam. Então isso é uma proporção em conjunto de indivíduos que têm uma ideia individual.
Mesmo se fosse uma ideia única daquele qual eles pregam, tinha que dar certo. Mas por que não dá? Porque não é a mesma coisa. Então nós temos as escolas, mesmo que estejam falando sobre educação, não é a mesma coisa. As pessoas entram e ali algumas pessoas vão começar a praticar atos que não devem. Então nós estamos observando que nunca é tão fácil ser unidade. Porque se houvesse unidade, com certeza haveria vitória. É o máximo de entendimento dentro do mínimo que podemos compreender. Essa mesma proporção, se nós tivermos menos governo e mais investimento, nós teríamos uma nação rica. Seríamos todos atendidos dentro do que mais almejamos, saúde e educação, teríamos emprego. Seríamos um país, atrairíamos mais investimentos. Mais investimentos, mais empregos, mais renda per capita, mais saúde, mais segurança, e assim vai. Mas nós não temos isso. Por quê? Porque o entendimento das pessoas que se encontram no poder é justamente mais para eles. É mais máquina. Não mais povo, é mais máquina, mais sofrimento, mais dano à população. Então nós estamos vendo isso e nós estamos compreendendo que não há uma solução para esse exato momento para as coisas que aí se encontram, para esses movimentos que aí estão, não há como sair deles. Não tem como você sair deles. Não vai haver como você sair deles. Porque nós estamos vendo os movimentos e os envolvimentos desses movimentos. E está difícil agora. O que tinha que ser feito anteriormente. Agora, eu digo para você que é muito difícil pôr em prática uma nação que possa ser chamada de livre. Não vai haver, e para reaver essa liberdade que nós tínhamos, olha, eu acho muito difícil. Não é que eu sou pessimista, é porque eu estou vendo uma desunião do povo brasileiro. Mesmo que estejamos falando a mesma língua, mesmas falta, nós precisamos de educação, o outro vai lá falando de educação e diz, não é assim não, não é assim. Então ele está sempre contra. Então que país é esse que não tem unidade para a gente discutir sobre um projeto nacional e que possa ser colocado em prática com a liberdade de ser atendido à população e não com a opressão e liberdade para aqueles ao qual está oprimindo? Então, nós temos uma linha de entendimento sobre o que é Constituição, mas acima da Constituição nós temos os propósitos econômicos que esmagam o sistema, que aprisiona as pessoas que são indicadas, escraviza por meios de comprometimentos, e esses meios que comprometem as pessoas que estão no poder indicadas de forma eletiva, essas mesmas pessoas sobre esse povo, esmagam esse povo sobre miséria, sobre ameaça. Então, não era para ser assim. Mas por que nós encontramos esse cenário? Porque nós não somos uma nação, uma coisa, não somos. Nós somos simplesmente um povo. Individualmente, tiramos ideias de uma república que não teve fundamento para impor as regras, aproveitamos alguns mandos de alguns coronelatos aí dos interiores, juntamente com uma ordem aproveitada com algumas ordens do Império, e ali fomos traçando hoje essa república que nós temos, a nossa Constituição é emenda sobre emenda sobre emenda sobre emenda, nós não temos. E nós, desde 1778, a Constituição americana é a mesma. 52 emendas, nós já temos milhares. Então a gente vê que não houve homens livres,
nem houve pessoas para fundar essa nação. Então trazemos sempre referências do que foi formado o Brasil. Nunca essas referências são anuladas, porque através dessas referências alcançou a todos nós, e aí foi muito mais fácil implantar a teoria de classe, que hoje está aí violando os termos constitucionais e que entram e conquistam, e a maioria não podem fazer nada. E aí é o que eu posso dizer a vocês, é que essa mesma possibilidade em que o que é correto se for feito, é inconstitucional, vai ser abatido. Mas é porque permitiram que essas pessoas ficaram de pé lá atrás por via de uma ideia simplesmente, não, são todos irmãos, nós somos cristãos, somos irmãos. E aí é que aconteceu. Agora estamos todos nós atolados com os pés na lama, e essa lama está endurecendo, e não vamos poder nos movimentar por via de compreendermos que eles eram irmãos. Mas os mesmos irmãos que nós almejamos, que nós permitimos, que nós falamos, são eles que estão fazendo com que todos nós venhamos ficar calados sobre os espartilhos. E quanto mais eles põem espartilhos, mais eles arrocham. Isso é o Brasil que cochilamos e eles simplesmente conseguiram nos pegar. É isso que nós temos, e agora está difícil, de nos soltarmos dessa camisa de força que eles nos colocaram. Muito difícil, muito difícil. Não sejamos positivos dentro da situação em que não tem solução, não tem resposta. Quem que vai para as ruas? Quem vai para as ruas? Quem vai lutar? Quem vai fazer alguma coisa? Vocês vão? Não vão. Então, o novo Brasil, ele pode até surgir, mas é preciso que muitos outros brasileiros possam dar a entender que eles são nação e possam ser coeso sobre a palavra união. Um abraço a todos. Até mais.